Bom dia, bom dia. Hoje são 30 de agosto, 30 de agosto de 2025, 25 anos do século XXI. Interessante pensar, certo, que a gente está no século XXI, 22 séculos passados. Quando a gente pensa no ano 10.000, certo? 10 séculos antes de Cristo, quando as civilizações ali se estabeleceram. E a gente pensa hoje em 2025, certo? 1000 séculos, 2000 séculos, 2025 séculos. Porra, é século pra dedéu. Égua eu, hein? Mas assim, cá estamos, certo? Cá estamos e estamos cá. Sendo hoje 27. Eu fiz umas anotações num vídeo. Ontem 29, eu fiz umas anotações. Ontem eu falei do Locke, falei do Hobbes, dois ingleses, certo? Dois filósofos. O Locke foi médico, certo? Se dedicou à medicina. Ele é considerado o fundador do empirismo, o cara que apreciou com método, certo? Os fatos, a realidade, a ação dos sentidos, a ação do corpo, né? O corpo posto na superfície, o corpo que é aquela coisa que a gente sente, a gente vê, tá certo? Mas tem as coisas abstratas que a gente também não vê, certo? E que isso só é possível quando a gente pensa, certo? Mas de qualquer forma o Locke, ele deu atenção aos sentidos, tá certo? Ele foi um leitor de Descartes, foi um leitor de... como é que chamava aquele outro cara? Agora não vem, o nome está na ponta da língua, certo? Mas foi um filósofo inglês também que o precedeu, certo? E ele também andou ali, sabe, trilhando o caminho de Kant, aquela coisa toda. Se a memória não me trai, certo? Foi um cara, então, assim, que se dedicou ao estudo, tá certo? Que eu acho que é o que falta para o ser humano, do modo geral, bicho, educação, sabe? Não tem outro jeito. Banco de escola. Eu fiquei assustado, sabe? Tem uma cidade chamada Bodoquena, no estado do Mato Grosso. Não sei se é o Mato Grosso do Sul ou só o Mato Grosso, eu não sei. Onde o Banco Bradesco atua. O Bradesco tem 40 escolas do tipo dessa que tem lá em Bodoquena, certo, no Brasil. Sei que tem uma lá em Paragominas, uma cidade aqui a 400 quilômetros de Belém, eu conheço. Lá em Paragominas tinha uma escola de uma organização social, Escola de Trabalho e Produção, que é aí um nome, é um título de ficção de uma empresa, de uma organização social chamada, sim, a Escola de Trabalho e Produção, tá certo? Essas escolas, essa escola, ela foi criada, essa organização foi criada dentro do governo de um governador que passou por aqui chamado Almir Gabriel, para cuidar da educação técnica profissionalizante dentro do sistema de ensino, do ensino de segundo grau, certo? Depois que é hoje considerado o ensino médio, tá certo? Na época, a Secretaria de Educação do Estado do Pará cuidava do ensino de segundo grau, hoje é ensino médio, tá certo? E dentro do ensino médio houve uma preocupação com a qualificação técnica profissionalizante, uma preocupação que o Lula enxerga, sabe? E eu não entendo bem, tá certo? Eu penso que todo mundo, sabe, tem direito à graduação superior,
porque penso que o ser humano só se torna humano, sabe, quando ele afina ao máximo, sabe, a sua capacidade de pensamento, sabe, a sua capacidade cultural, tá certo? Se dá conta do legado cultural, sabe, deixado por outras, pelos que nos antecederam, tá certo? E esse legado cultural está dentro dos livros, dentro das bibliotecas, sabe? E, e todo dia, sabe, a produção educacional, a produção escolar, sabe, ela não cessa, tá certo? E a produção escolar é justamente aquela que vai servir de amparo às tecnologias, tá certo? Quando se fala do pragmatismo, nós estamos falando disso. Nós temos a teoria, a observação do mundo traduzida reduzida a escritos, tá certo? E depois esses escritos lidos e são levados a uma crítica, tá certo? E nesse momento a gente tem a pragma e daí nasce a pragmática, tá certo? Que é diferente da prática. A prática é mais do senso comum, tá certo? E como é que a gente chama o senso comum na filosofia? Não vem agora o nome, tá certo? Mas o fato é esse, sabe, que o ser humano precisa, ele necessita, é imanente, sabe, é uma necessidade da alma, uma necessidade profunda, metafísica, sabe, o ser humano aguçar o espírito, sabe, aguçar as forças da alma, se assim a gente pode dizer, tá certo? E penso que somente nesse ponto é que, sabe, se pode falar de ser humano pleno, tá certo? Então veja que o Locke, juntamente com o Hobbes, e ontem, no vídeo de ontem eu fiz uma comparação de Hobbes e Locke. Hobbes veio antes de Locke, Locke que conviveu com Rousseau, e os dois, segundo consta, trocaram cartas, tá certo? Trocaram informações dentro do sistema de comunicação que era permitido na época deles, ali no século XVII. E eu fiz uma comparação assim muito grosseira entre Hobbes e Locke para mostrar, primeiro, que tem uma diferença, né, de tempo e de acumulações e de reflexões, tá certo? Mas o fato é que Hobbes e Locke foram duas pessoas que se dedicaram, sabe, à escola, tá certo? Veja que o cara a quem Hobbes servia, o Henrique VIII, era um filho da puta, sabe? Preocupado, sabe, com sexo, preocupado, sabe, com a matéria prática, tá certo? E com o corpo dele, sabe, adoecido, cheio de doenças, sabe, não sei se ele tinha ali problemas de colesterol, eu não sei, sabe, essas doenças assim do corpo, mas o pessoal dizia, sabe, que ele fedia, sabe, era um filho da puta o Henrique VIII, certo? Henrique VIII que botou, sabe, não fosse ele, nós não teríamos tido a América do Norte ali ocupada, tá certo? O Canadá, os Estados Unidos e o México. No México foi ocupado pelos espanhóis, mas assim, sabe? E o Henrique VIII enxotou um bocado de gente ali da ilha dele, sabe? E dentre esses enxotados estavam ali um grupo de protestantes, como é que o pessoal fala? Protestantes fanáticos? Não vou dizer fanáticos, tá certo? Tem uma outra palavra que enquadra melhor, sabe, a qualidade, sabe, daqueles que vieram dentro do Pilgrim, sabe? Não, do Mayflower, certo? Os Pilgrims eram o nome foi o nome que deram a esses protestantes que saíram correndo lá da Inglaterra, sabe? Enxotados pelo Henrique VIII. E veja que o Hobbes servia ao Henrique VIII, tá certo? O Henrique VIII devia ser um puto velho aí, sabe, sem letras. Talvez tivesse feito, tá certo? Talvez ele tivesse tido escola, talvez tivesse tido um professor particular, qualquer coisa assim, tá certo? Mas o Hobbes se ocupava mais com questões acadêmicas, sabe, com questões livrescas, com questões de biblioteca, tá certo? E ali fez os seus estudos, tá certo? O que fica marcando na minha cabeça a respeito de Hobbes é que ele era um absolutista, tá certo? Para ele o rei era tudo, era o autocrata, tá certo? E, sabe, as decisões todas deviam partir dele e ponto final, e não se discute. Já o Locke, ele vem mais adiante, ele vem se valendo de novas descobertas, ele conheceu
conheceu o francês Descartes, tá certo? Tem um outro cara aí que agora não vem o nome, tá certo? E ele teve, assim, na sua formação, aí, sabe, troca de ideias, sabe, com esse outro filósofo aí que o nome não vem agora. E eu só sei dizer, sabe, que também o Locke foi um cara de pensamento, um cara de cultura, um cara de academia, tá certo? E eu penso que, assim, o destino do ser humano é isso, bicho, sabe? É se livrar da brutalidade, sabe, animal, sabe? Eu acho que é isso, tá certo? Não tem pra onde correr, são 10 minutos de vídeo. Eu aqui diante de Guma, tá certo? E, rapaz, eu só sei dizer que a gente vai levando, sabe, as coisas. E eu falava justamente olhando aqui as minhas anotações. Então deixe-me dar um salto aqui, tá certo? E vamos ver se eu consigo continuar evoluindo. Então ontem 29, sim, eu falava do Locke, certo? Ele é considerado o pai do liberalismo, certo? Do liberalismo político, do liberalismo ali político deduzido da filosofia. E aqui aparece anotado também. Foi o Lejune que me deu essa dica aí, tá certo? Ontem houve uma efeméride que foi. Primeiro que ontem se celebrou a data de nascimento do Locke, certo? E também houve ali marcado na história o fim da guerra do ópio entre ingleses colonizadores do caralho, tá certo? Os ingleses, segundo consta aí num vídeo que eu assisto e preciso aprofundar esse vídeo, tá certo? Foram os colonizadores mais intensos do mundo, tá certo? O maior império colonial foi dos ingleses. E houve um tempo que eles se voltaram ali para a Ásia, certo? E dominaram, colonizaram a Índia, certo? E a China, até onde puderam, até o osso, certo? Até o osso. Hoje a Palestina, que ali, sabe, está num conflito desgraçado, foi ali, sabe, foi terra colonizada dos ingleses, tá certo? E em 48 eles bateram em retirada os ingleses e deixaram para trás o território de Gaza, certo? E os sionistas se apropriaram. Mas veja que entre ali os ingleses e os chineses, houve uma resistência chinesa ali, tá certo? E os ingleses usaram o ópio. Hoje se fala de um tal de fentanil, se a memória não me traz, fentanil é uma substância aí, sintética, eu acho, feita em laboratório, sabe, que é espalhada no mundo hoje. O Trump está puto porque os estadunidenses ali, sabe, se tornaram verdadeiros zumbis, são consumidores ali, sabe, devido à vida fodida deles, sabe, de falta de recursos, sabe, se tornaram zumbis e são consumidores de fentanil, rapaz, porque deve ser mais barato, sabe, deve ser mais barato que a cocaína, sabe. Há um controle, uma briga muito forte ali contra a cocaína e outras drogas aí, sabe, sintéticas, que são espalhadas aí sabe, nos grupos pobres da sociedade do mundo inteiro, inclusive ali nos Estados Unidos. E hoje, graças ali, sabe, dentre os estadunidenses, sabe, um consumo muito grande de um tal de fentanil, tá certo? E eu não sei se essa porra já chegou aqui pelo Brasil, mas o fato é que essa droga é droga, tá certo? E no tempo ali da ocupação colonialista dos ingleses na China, tá certo? Os ingleses eles usavam da mesma forma como usaram ali, sabe, na ocupação do Canadá, sabe, para liquidar as populações autóctones, sabe, lençóis cheios de vírus de uma doença escrota. Como é que chamava aquela doença, hein? Não era tifo, era uma outra doença escrota, sabe? Eles contaminavam lençóis, sabe? E distribuíam a porra daqueles lençóis. Eu li isso num livro, num romance que eu li, sabe? E os lençóis eram contaminados dos vírus, do vírus dessa doença escrota, sabe? E os índios não tinham proteção contra essas doenças, tá certo? Viróticas. E morriam aos milhares, tá certo? E lá na Índia aconteceu isso também, sabe? Os ingleses ofereciam de graça ali, sabe? Facilitavam o acesso do ópio, uma substância tirada da papoula, e me parece que, não sei se é a mesma, sabe? Se a fonte disso tudo é ali o Afeganistão, ali, sabe? Também na Ásia, eu não sei como é que era isso aí.
Eu só sei que os chineses se tornaram, num certo momento, consumidores, assim, sabe, viciados de ópio, tá certo? E eles faziam isso para enfraquecer a alma, sabe, a alma nacional, sabe, a alma patriótica dos chineses ali, ficarem reduzidos ali a zumbis, tá certo? E com muito custo, os nacionalistas chineses foram reagindo, tá certo? Até que puderam, sabe, estancar, sabe, a guerra ali, sabe, fizeram os ingleses, sabe, recuar, tá certo? E assim o consumo de ópio ali, sabe, foi controlado e aquela coisa toda. Para mostrar, rapaz, sabe, que a porra, sabe, por que que os ingleses faziam isso? Eles eram colonizadores. E que são os putos colonizadores? São capitalistas que, sabe, financiam viagens, financiam exércitos, financiam dominação, financiam opressão, certo? Financiam, enfim, colonização de outros povos, sabe, conquista de outros povos, para tornar esses povos escravos, tá certo? E desses povos tomar na marra, tá certo? Os recursos materiais que aqueles povos têm, tá certo? Hoje a China tem ali um território onde os minerais raros, como dizem, os minerais raros, sabe, a maior província de minerais raros estão ali entre os chineses são os proprietários e produtores de substâncias, sabe, tiradas desses minerais raros, tá certo? E os Estados Unidos ficam babando porque eles precisam ter acesso, rapaz, sabe, a esses minerais raros e ficam aí criando tarifas em cima da China para a China facilitar, sabe, facilitar o acesso a esses minerais, tá certo? A mesma coisa acontece na Ucrânia e a mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil já tem, rapaz, empresas aí, sabe, empresas aí extraindo, sabe, os minerais raros aqui do país, tá certo? Tem uma notícia hoje colocada que eu li com o rabo do olho, sabe, que tem uma ação na justiça impedindo que uma mineradora chinesa, sabe, num certo território que eu não pude ver onde, tá certo, seja impedida de extrair urânio, certo, ali de uma região, tá certo, porque o Brasil também tem urânio, sabe, no seu solo, tá certo. O fato é que o Brasil hoje, rapaz, sabe, aí, sabe, aí um país que ainda tem, sabe, recursos minerais. Veja que agora, hoje sendo sábado, de quinta para sexta, houve uma ação da Polícia Federal com o Ministério Público Federal e forças de segurança estadual e forças de controle do fisco, da Receita Federal, reuniram mais de 1.200 homens, sabe, para sair em perseguição a criminosos, tá certo? Porque o fato é esse, rapaz, sabe? O pessoal que quer acumular, quer fazer acumulação de dinheiro, tá certo, no mundo, eles não têm lei, sabe? Eles não têm lei, eles trabalham com a ideia de estado de natureza, tá certo? Porque pela lei, a lei é burocrática, a lei é difícil, e pela lei tem uns controles, tá certo? Então veja que hoje, por exemplo, tem umas tais de fintechs, tá certo? Que são financials technologies, sabe, empresas que usam tecnologias financeiras aí para se desviar dos bancos tradicionais, sabe, para fazer operações financeiras, fazer movimentação de grandes quantias de dinheiro do tipo que tem hoje aí, sabe, aquela tal de Bitcoin e não sei mais o que são moedas digitais. Enfim, a gente está hoje dominado pelas tecnologias, tá certo, por essas especificidades de pontos produzidas ali, sabe, ali no Vale do Silício, produzidos na puta que pariu, tá certo? Para encurtar o papo, entendeu? O fato é que a gente hoje é assaltado, tomado de assalto, sabe? Surpreendido por essas empresas de tecnologias avançadas. E o rumo desse pessoal qual é? Se apropriar de dinheiro, rapaz, não tem outro jeito. Então veja que hoje se fala de um tal de PCC, tá certo? Eu fico pensando, pô, mas quem são esses PCC, rapaz, sabe? Pelo que eu sei, PCC é primeiro comando da capital, é lá de São Paulo, tá certo? É uma força criminal, tá certo? Que existe controlando os presídios. Tá aí, e daí, tá certo? E daí? E daí é que essas forças criminais, elas operam no ramo de tráfico de drogas e de prestação de... Porra! E prestação... Bati aqui, ia derrubando aqui o puto do smartphone quando são 19 minutos de vídeo. Essas forças aí que operam
de dentro, operam controlando ali, sabe, o mundo do crime dentro dos presídios, tá certo? E através dos familiares e dos presidiários que saem do sistema, tá certo? Vão ali alargando a ação das forças criminais na sociedade, tá certo? E esse pessoal vai enveredando no ramo do tráfico de drogas, sabe, do tráfico aí do crime, tá certo? Tráfico de prestação de serviços. Veja que esses caras operam, rapaz, sabe, no transporte urbano. Vê se pode uma porra dessa, certo? Eles ganham concorrência, sabe? Eu fico pensando, mas quem são esses caras, rapaz, sabe? Que os bandidos, veja, tem um tal de Marcola, tem não sei mais quem, não sei mais que você identifica, mas esses caras estão recolhidos. Quem são esses novos Marcolas da hora? Tá certo? Eu me questiono, tá certo? A federal saiu para prender com mandados de prisão para 12, só conseguiu 12 ou 24, eu não estou bem certo, tá certo? Só conseguiu capturar 6 porque outros tantos aí, não sei se eram 14, certo? Outros tantos aí tiveram informação, sabe, da operação e pularam fora, sacaram fora. E vejo que esses caras estavam monitorados, como hoje está monitorado ali o Bolsonaro na casa dele, sabe? E mesmo assim os caras lograram fugir. O Bolsonaro também vai fugir se for assim, tá certo? Porque os caras estavam sendo monitorados, tá certo? Esses caras que conseguiram, sabe, se evadir. Como é que a polícia deu mole, foi para casa dormir, tá certo? E os caras foram embora? Eu não entendo essas coisas. Eu só sei que a bandidagem corre solta e os caras operam com a corrupção, tá certo? Eu falava de corrupção outro dia, assim, tá certo? Para conseguir dinheiro, eu falava ter um rumo hoje, tá certo? Porque é o seguinte, você tem que perseguir a sobrevivência, uma sobrevivência digna, tá certo? Uma sobrevivência cultural, tá certo? Uma sobrevivência que satisfaça a tua alma, as necessidades da tua alma, que te faça descolar da base comum animal, tá certo? E queira perseguir perseguir valores, tá certo? Os animais não perseguem valores, não têm ética, certo? E nós humanos temos a ética que, sabe, nos conduz a perseguir valores, a tentar melhorar e aquela coisa toda, tá certo? A aperfeiçoar essa base animal que está em nós. Eu falo isso para minha filha, ela fica de cabelo em pé, tá certo? Mas o fato é esse, sabe? E eu compreendo essas tais de fintechs, financial technologies, certo? Essas ferramentas bancárias de hoje, tá certo? E a explicação é assim, sabe? O Nubank, por exemplo, é uma fintech, tá certo? Que é diferente, por exemplo, do Bradesco, tá certo? Eu falava do Bradesco ainda agora, falava? Sim, eu falava que o Bradesco tem 40 escolas, cada uma com uma média de 500 a 800 alunos espalhados no Brasil inteiro, sabe? Eu fico imaginando, sabe, o que vai na cabeça dos alunos dessas escolas, desses 800 alunos de cada uma dessas 40 escolas aí, sabe? O que vai na cabeça dele, o que é que eles ensinam. E eu falava que aqui perto de mim, sabe, 400 quilômetros distante, tem ali uma escola do Bradesco ao lado. Hoje eu acho que não tem mais ali, eu não sei o que funciona naquela escola, sabe, de trabalho e produção, que outrora conduziu a formação técnico profissionalizante de alunos da rede de ensino secundário do Pará, tá certo? Como ali é uma área de mineração, tá certo? Tem um produto aí, sabe, usado para clarear o papel, tá certo? Como é que chama? Eu não vou lembrar agora. Já fiz um vídeo e toquei nessa substância. Eu penso que ali naquela área ali em torno de Paragominas, sabe, aquela escola continue sendo ainda, sabe, dinamizada. Se bem que o Bradesco ele poderia assumir isso. E eu lembro que quando eu falei do Lula aqui, tá certo? O Lula defende escolas profissionalizantes aí para os garotos e garotas, sabe, logo aí conseguirem uma formação técnica, não sei mais o quê. Mas eu penso, sabe, que não pode ser assim, tá certo? O Lula foi um aluno do Sistema S, tá certo? Do SESC, não sei se foi do SENAC, eu acho que ele foi aluno do SENAC, tá certo? E ele adquiriu uma profissão e parou nisso, tá certo? E todo mundo enche o saco dele porque ele não conseguiu grau acadêmico, tá certo? Porque eu penso que o destino do ser humano, rapaz, é adquirir conhecimento, máximo de conhecimento. E o conhecimento está no banco escolar. Não tem pra onde correr, cacete. São 24 minutos de vídeo. Então, sabe, não sei, rapaz, sabe. Agora veja, o que é que a ética que domina a sociedade hoje é a ética capitalista, tá certo? A ética da acumulação, sabe, de dinheiro.
Tá certo? E o que faz surgirem fintechs aí, sabe, e surgir PCC. Agora, o PCC tem uma questão assim particular que eu não entendo bem. Tem um cara aí que o Conde estava falando, que eu vou procurar aí me aproximar dele, é certo? Que ele cuida da área de segurança. E com certeza ele fala do crime organizado, tá certo? E eu não entendo como é que as cabeças, sabe? Eu vejo que tem o Marcola, tem outros caras aí presos aí, tá certo? E eu quero saber quem são as cabeças, sabe? Desse tal de PCC, do Comando Vermelho, do CV, tá certo? Quem são as cabeças? E por que que não pegam, sabe? As cabeças dessa, sabe? Como é que chama aquele monstro no tempo lá dos gregos, certo? Eu não sei por que que não pegam as cabeças, sabe? Desse monstro aí, tá certo? Pô, bicho. Ai, ai, mas assim, tá certo? Há toda uma contaminação, tá certo? Existem os aparelhos ideológicos de Estado, tá certo? O Louis Althusser, sabe, apontou essa direção aí. Meu filho odeia o Louis Althusser, tá certo? Não sei se ele odeia, mas assim, mas o fato é, sabe, que a sociedade toda, a sociedade burguesa hoje, sabe, a sociedade liberal que o Locke defendeu, a que diz que o Locke foi o pai do liberalismo político, tá certo? Ou seja, um cara que se dedicou demais, sabe, a partir do empirismo, a pensar a liberdade do ser humano, tá certo? E ver na liberdade ali, sabe, uma qualidade que põe o ser humano com capacidade de escolher entre continuar animal, sabe, e desenvolver atividades do estado de necessidade, ou partir para o estado de direito, sabe, para o estado de progresso humano, aquela coisa toda, tá certo? Essa é a grande questão. Eu penso que o Locke talvez dissertasse por aí, tá certo? Vendo a liberdade, não como essa coisa cega que o pessoal quer, aí o pessoal da extrema-direita hoje quer, sabe, liberdade de expressão, liberdade não sei de quem, entendeu? A liberdade do ser humano de se libertar da sua condição animal, acho que é essa a grande coisa, sabe? A liberdade no estrito sentido, tá certo? Eu acho que era isso que ele divulgava, tá certo? Para combater a sanha da nobreza, a sanha da classe sacerdotal, tá certo? O primeiro e segundo estado, tá certo? Veja que o Locke era um simpatizante da Revolução Francesa, sabe? Ele se aproximou de Rousseau, se bem que Rousseau não esteve presente na Revolução Francesa. E eu não sei se Locke, sabe, conviveu, sabe, aí, sabe, viveu em 1789. Ele morreu em 1704, se não me engano. Locke foi isso? Não, não foi 704, não pode ter sido. Eu não sei, tá certo? Mas o fato é, sabe, que a Revolução Burguesa francesa, sabe, conseguiu ali, sabe, por um tempo, porque depois tudo voltou ao normal de novo, tá certo? Ali superar o primeiro e o segundo estado, tá certo? E ali, sabe, impor governos aí, governos, por mais que liberais fossem, sabe, governos, digamos assim, fora do padrão do controle da aristocracia, sabe, do mundo aristocrático e do mundo religioso, aquela coisa toda, tá certo? E, e eu penso que seja assim, tá certo? Mas o fato é que os burgueses se estabelecendo, eles continuaram mantendo ali, sabe? E agudizaram, creio eu, a ética, as normas éticas capitalistas, tá certo? Que ali surgiu com a modernidade, com intensidade e com método, tá certo? E que chega até nós e faz aí, sabe, essas fintechs, compreender o que são essas fintechs e o que faz esse pessoal, inclusive o pessoal do crime organizado. Aí é que eu não entendo, tá certo? O Eduardo, Luiz Eduardo, não sei o que é um professor, sabe, carioca, que é especialista em segurança, sabe? Eu acho que é isso, eu já fiz um vídeo com ele, tá certo? Onde tem alguns que admitem e falam de Estado paralelo, tá certo? E o Estado paralelo seria o Estado de natureza, tá certo? Convivendo com o Estado de direito. E o Luiz acredita que não exista, sabe? Seria ali, sabe, um oxímoro, sabe? Essas duas forças conviverem, tá certo? Estado de natureza dentro do Estado de direito, tá certo? E eu posso concordar com ele, tá certo? O que existe é sempre ali uma forçação, sabe? Um esforço de barra, sabe? Ali de forçar um esforço ali de, sabe? De esticar a corda, tá certo?
e ali, sabe, fazer o sistema de Estado de Direito, como que é hoje o Trump ali nos Estados Unidos, sabe, ser detonado, tá certo? E eu anotei alguma coisa sobre isso, certo, aqui, tá certo? Hoje o que que é o que que é Trump para o mundo, tá certo? O que que é Trump é o que? Tá anotado bem aqui, tá certo? Como foi que eu coloquei aqui? Porra, eu anotei em algum lugar. O desmonte do Estado de Direito, tá certo? As instituições que existem. Eu anotei um ponto aqui vendo uma entrevista, continuando uma entrevista do Jamil Chad, tá certo? E o Jamil lançou um livro agora recente, são 30 minutos de vídeo, intitulado Tomara que você seja deportado, tá certo? E aí ele relata, sabe, que quando o Trump assumiu, começou a circular na internet, a partir de apropriação de dados sensíveis da sociedade estadunidense, mensagens do tipo: a colheita de algodão vai ocorrer tal dia, tá certo? Ali a população afro-estadunidense começou a receber SMS, tá certo? Dizendo, sabe, ali, olha, a colheita de algodão vai acontecer tal dia e tal hora na próxima esquina. Ou seja, o que é a colheita de algodão? Era aquele trabalho forçado que faziam os escravos negros nos Estados Unidos, sabe? Colhendo algodão no campo para os donos de fazenda, donos de grandes plantations, certo? Ali nos Estados Unidos. Eu vou ficando por aqui, são 31 minutos de vídeo. Eu não sei como é que eu vou chamar esse vídeo, sabe? Eu não sei qual foi o nome que apareceu aí. Eu vou ouvir, tá certo? E conforme for, eu não sei bem de quem foi que eu falei, que nome foi que se destacou nessa minha fala de hoje, eu não sei, tá certo? E conforme for, tá certo? Eu vou arranjar um nome para esse vídeo. Paro aqui, digo que o meu nome é Ernest, tá certo? Quem sabe o seu... Eu vou colocar Ernest, certo? Só para lembrar para o personagem que eu sou, tá certo? Sou o caboclo falador e quem fala muito dá bom dia cavalo, bom dia.